Dar as boas-vindas aqui ao Carlos Wizard, que é o novo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde. Bom dia, viu, Carlos? Obrigada por falar conosco na Rádio Bandeirantes. Bom dia, é uma satisfação estar com você e com nossos estimados ouvintes nessa manhã de sábado. É o Wizard do curso de inglês, é isso, Carlos? Então, eu sou fundador da rede de escolas Wizard, uma escola que nasceu há 30 anos e eu fiquei à frente desse negócio por 27 anos e há cerca de 3, 4 anos já, 5 anos agora, foi vendido para um grupo britânico que assumiu o controle da empresa. A partir dali, eu acabei me dedicando para várias outras atividades, porém, há 2 anos eu me desliguei do mundo empresarial e fui até Roraima, fazendo um trabalho humanitário, um trabalho filantrópico, juntamente com minha esposa, Vânia Martins, onde ficamos trabalhando no acolhimento dos refugiados venezuelanos. Naquela ocasião, como é que você chegou ao Ministério da Saúde? Então, naquela ocasião, nós trabalhamos diretamente unido com as Forças Armadas. Nosso comandante, na ocasião, era o general Eduardo Pazuello. E a partir do momento em que ele é nomeado como secretário executivo da pasta da saúde, ele me telefonou e fez o convite para eu atuar inicialmente como conselheiro do Ministério da Saúde. E essa semana, então, fui nomeado como secretário da Secretaria, né, da Tecnologia, da Ciência e Insumos Estratégicos da área da saúde. E acho que aí a primeira pergunta que você deve estar tendo que responder, Carlos, e eu preciso fazer para você, porque essa é uma área nevrálgica agora aqui no nosso país, é a seguinte: que tipo de experiência você tem em gestão de saúde para tocar uma pasta tão importante agora dentro do Ministério? Muito obrigado por ter feito essa pergunta. Sabe por quê? Eu fico muito feliz de analisar que nós estamos enfrentando hoje uma guerra. E quando você está num clima de guerra, você precisa ter um general à frente dessa guerra. E nada melhor do que nós temos o nosso general Eduardo Pazuello no combate desse Covid-19, que é uma pandemia que aflige não somente o Brasil, mas o mundo todo. E agora as pessoas me perguntam: Carlos, você não é médico, o general não é médico. E daí a pergunta que eu faço é: será que o presidente da Organização Mundial da Saúde é médico? Também não é, gente. Então, na verdade, o que precisa é você ter uma noção do desafio que você tem pela frente, você fazer uma análise da situação, você estipular um plano de ação capaz de atender uma necessidade, você ter profissionais treinados, qualificados, competentes, com histórico de realização, e nesse caso são cientistas que estão do nosso lado, e apresentar para a população uma solução. Daí tem que fazer o acompanhamento das metas, tem que fazer o relatório e fazer os ajustes necessários. Então, esse é o trabalho de um que está à frente de uma pasta tão importante como o Ministério da Saúde. Não necessariamente ele tem que ter a habilidade de entrar num centro cirúrgico, abrir a barriga do paciente e fazer uma cirurgia. Agora, você é um civil no meio dos militares, hein? Não tem patente, né? Mas tem um cargo que é muito importante e que vai mudar a metodologia da contagem de casos do coronavírus. É isso, Carlos? Bom, a equipe que está sendo formada pelo general Pazuello conta com profissionais técnicos que vêm da área militar e conta com inúmeros civis, tanto pessoas que já estão hoje atuando por décadas no Ministério da Saúde, como novos membros que ele está convidando para compor esse time. Porque, na verdade, ele recebeu uma missão muito específica, o general Pazuello recebeu uma missão muito específica do presidente da República, que é o combate do coronavírus. E essa missão inicialmente teve um prazo de 90 dias, com possibilidade de se estender por mais 90 dias. Então, eu penso sinceramente que enquanto nós tivermos essa pandemia no Brasil, o nosso ministro interino Eduardo Pazuello vai continuar à frente da pasta, seja atuando com alguns elementos, que são militares, ou com a grande maioria que vem, tanto de servidores públicos como alguns convidados, que são civis. Agora, e vai haver essa recontagem? Vai mudar a metodologia? Gente, vamos ser claros.
nós não estamos tão interessados com o que aconteceu no passado. Nós estamos muito mais interessados com o que está acontecendo agora e o que vai acontecer no futuro para a gente preservar vidas. Lamentavelmente, nós temos acompanhado casos, e são inúmeros os casos, de pessoas que foram até o médico, de repente elas passaram mal, de repente evoluiu para óbito e foi indicado lá no seu atestado, no seu certificado de óbito, que ele morreu do Covid. Embora a pessoa nunca tenha sido nem testado. Ou seja, se já é um grande desafio testar os vivos, imagine o tamanho do desafio de testar os mortos. E relatos aparecem cada dia mais de pessoa que não teve nenhum sintoma de Covid, não teve nenhuma febre aparente ou dificuldade para respiração, a pessoa estava em casa, faleceu e no atestado apareceu, testado de óbito apareceu a causa Covid. E daí a gente fica questionando, né, qual que seria a razão, qual seria a motivação. Eu tenho que ser transparente aqui com os amigos da Bandeirantes. Lamentavelmente, em alguns municípios, até mesmo em alguns estados, nós temos alguns gestores públicos que estão interessados em inflar o número de vítimas provenientes do Covid-19. E alguém vai perguntar, mas qual seria o interesse? Qual seria o interesse desse desvio de conduta? Gente, lamentavelmente, o governo federal oferece aos municípios dos estados um recurso para combater o número de infectados, o número de pessoas que estão contaminadas. E, em algumas situações, nós já temos evidências que esses números foram inflacionados. E eu fiz uma afirmação recentemente na mídia, que, lamentavelmente, enquanto o gestor público tiver acesso ao dinheiro da saúde sem licitação, o pico da pandemia será transferido para o próximo mês. Agora, Carlos Guizardo, você está fazendo uma colocação muito grave em relação à possibilidade de fraude na quantificação das mortes da Covid. Então, aí eu preciso lhe perguntar aonde isso estaria sendo feito concretamente e por que isso só é trazido a público agora pelo governo federal, já que a gente está nessa desde março, né? Muito bem, então vamos entender o cenário. De alguma forma, você entende que o Ministério da Saúde já existe, sempre existiu, há décadas, 10, 20, 30, é uma instituição mais antiga do país. Então, é uma instituição centenária. Por outro lado, nós estamos enfrentando, conforme eu disse, uma guerra. Mas essa guerra, ela não é uma guerra única, ela é uma guerra de 4 proporções. Primeiro, a guerra contra o vírus, Covid-19 por si só já é uma guerra de grande tamanho. Segundo, é a guerra da economia, ou seja, tem impacto direto nas empresas, na indústria, no comércio. Terceiro, é a guerra da informação, é a guerra da comunicação, é a guerra da mídia, a guerra dos dados, dos números. E quarto, é uma consequência natural, é a guerra política, que, de certa forma, tem um impacto em toda essa pandemia. Então, quando você faz uma combinação dessas 4 guerras, você fica numa situação de vulnerabilidade. E daí precisa de muita estratégia e precisa de muito bom senso para você poder vencer cada uma dessas frentes. Então, volto a repetir, na minha opinião, nós não temos nesse momento pessoa mais qualificada do que o general Eduardo Pazuello para estar à frente dessa pandemia, com uma visão plena, tanto do aspecto médico, com a capacidade que ele tem de articulação com diversos cientistas da área médica, quanto da área política, quanto da área de informação, quanto da área de logística, e também no que diz respeito a chegar a trazer um grupo de prefeitos, de governadores e de secretários de saúde municipais, estaduais, com um objetivo comum, que finalmente, tudo que nós queremos fazer, gente, é salvar o maior número de vidas. E como que nós estamos fazendo isso? Preconizando um atendimento, um diagnóstico, um tratamento precoce, logo nos primeiros sinais em que aparecem os primeiros sintomas da doença.
Mas, Carlos, só voltando aqui à minha pergunta, objetivamente, qual estado ou qual prefeitura teria fraudado o resultado de morte por Covid pelo que o governo federal apurou até agora? Então, eu não vou transmitir aqui para você na Bandeirante, porque, conforme eu disse, um general ele tem várias frentes e tem uma área de inteligência da informação. E é justamente essa área de inteligência da informação que está analisando, estudando e está muito criteriosa em relação a esses números. Por isso que eu citei. Nós estamos muito mais preocupados com o presente e o futuro. Sim, mas os números são divulgados pelo Ministério da Saúde. Quais os critérios seguidos? Por exemplo, a divulgação de ontem, mais de 1.000 mortes em 24 horas. Foi isso que foi anunciado. Como é que é o critério para a divulgação que está sendo feita quase ao final da noite? Bom, em primeiro lugar, nós recebemos esses dados que são provenientes dos municípios, dos estados, do país todo. Ou seja, temos 5.570 municípios. Então, é essa base que alimenta o sistema nacional. Agora, o número que chega até nós em Brasília, nós temos que ter critérios mais minuciosos e mais específicos para ver a sua veracidade. Então, é nesse aspecto que nós estamos bastante empenhados de que os números sejam fidedignos. E nada adianta você trabalhar com informação que não seja procedente. O que nós queremos é trabalhar com informação correta. E é importante citar também para todos que estão sintonizados conosco, que nós temos hoje 2.000 municípios no país que não tem ninguém contactado, contaminado, não tem ninguém infectado com o Covid-19. E existe mais 2.000 municípios que já existe parte da população que está contaminada, porém sem nenhum óbito. E daí nós temos mais 1.000 municípios que nós tivemos ou 1, ou 2, ou 3 casos de morte. Então nós estamos falando, na verdade, de 5.000 municípios no país que nós temos condições de blindar para que a pandemia não chegue até lá e não venha dizimar um número elevado da população. Então esse é o que eu tenho dito. Nós temos que ter o foco na solução. Não adianta a gente ficar se debatendo, brigando politicamente, questionando isso, questionando aquilo e deixando o paciente que está morrendo. A cada 2 minutos morre um brasileiro. Então nós queremos combater essa condição atual que é uma calamidade. A gente está conversando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com Carlos Wizard, empresário e secretário da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde. Ainda sobre os dados, Wizard, eu queria te perguntar o seguinte. Quando é feita essa divulgação, a gente falava sobre isso aqui agora há pouco na Rádio Bandeirantes. Quando é feita a divulgação do número de mortos, a gente tem ali a quantidade de testes que foram realizados em 24 horas e que deram positivo para a Covid. Não necessariamente que essas mortes, 1.000 ontem, 1.500 um outro dia essa semana, tenham ocorrido em 24 horas. O Ministério da Saúde tem um dado mais preciso para dizer aqui para o nosso ouvinte, de fato, quando essas mortes ocorreram? Foi no dia? Foi uma semana atrás? Um mês atrás? Foi no começo da pandemia? Porque esse é um dado fundamental para a gente entender também o estágio da contaminação agora, né? Então vamos lá voltar à questão e todo o panorama. Nós não giramos dados. Nós, pelo contrário, nós dependemos da alimentação do sistema. Essa alimentação do sistema, ela vem através dos diversos milhares de municípios. Então, ali o que nós temos como informação é o número específico do paciente que veio ao óbito. Agora, se ele estava enfermo uma semana, ou 2 semanas, 1 dia ou 2 dias, essa informação o sistema não prevê. Agora, gente, mais uma vez, vamos, se o objetivo da Bandeirantes, eu tenho uma grande estima, um carinho pelo meu amigo Johnny Saad, esse respeitado veículo de comunicação pretende auxiliar o maior número de brasileiros a salvar a própria vida, nós temos que gastar o nosso tempo precioso aqui na rádio para alertar a população que aquele antigo protocolo que existia no início do ano não tem mais validade. O que se falava no início do ano? Se você tem uma pequena febre, uma dor no corpo, uma tossezinha, fica em casa.
não vai no hospital, não vai no posto médico, não vai no pronto-socorro, não vai na UPA. Por quê? Porque ali é um centro de comunicação, de contaminação. E, de repente, você pode estar ali se contaminando de uma forma mais intensa. Então, fica em casa. Se a situação agravar, daí sim você vai recorrer ao médico. Gente, lamentavelmente, essa conduta dizimou e tirou a vida de milhares de brasileiros. Por quê? Eles ficavam presos em casa, tinham medo de ser atendidos no hospital. A fase 1 passava para 2, a fase 2 passava para 3, a fase 3 passava para 4, e quando ele ia no hospital, já era internado, ele era entubado, ficava na UTI e depois de alguns dias vinha a óbito. Lamentavelmente, eu perdi um sobrinho, Renato Prado, de 48 anos, que seguiu exatamente essa conduta. Do Rio de Janeiro, ele começou a ter os primeiros sintomas e ele pensou, não, a orientação que devo ficar em casa. Ele ficou em casa, gente. E depois de uma semana, a situação agravou. E quando ele foi, então, finalmente atendido, imediatamente ele foi internado, foi colocado em respiradores, foi entubado, ficou na UTI por uma semana. E depois de uma semana, o que aconteceu? O hospital me liga. Carlos, pode vir retirar o corpo. Então, gente, vamos ser sensatos. Se nós queremos realmente fazer o bem para o Brasil, vamos adotar aqueles protocolos que estão sendo utilizados em vários países do mundo e que estão trazendo resultado a curto espaço de tempo para a população, de forma tal que você não precisa ficar construindo hospitais de campanha cada vez maiores, comprando dezenas e centenas de respiradores, investindo milhões em áreas que talvez a gente nunca vai ter nem paciente. Hoje a mídia está divulgando em várias partes do Brasil, tem hospitais onde se gastaram milhões que estão vazios. Não tem nenhum atendimento, não tem nenhum paciente, não tem nenhum profissional da saúde. E quando a pessoa pode, com um kitzinho desse tamanho aqui, que não custa mais do que R$ 37,00, salvar vidas. Eu estive essa semana, na condição de secretário do Ministério da Saúde, visitando o município de Porto Feliz. Tivemos a felicidade de, em Porto Feliz, ter um prefeito que é médico, Dr. Cássio Prado. E um município com 60 mil habitantes, ele tomou uma conduta médica, e ele tem essa liberdade, pela sua formação acadêmica científica, de a partir do momento em que o paciente apresenta os seus primeiros sintomas, imediatamente ele é diagnosticado, ele é testado, e se comprovado Covid-19, ele passa a receber o tratamento imediato. E o que ele oferece para os residentes da sua população? Ele oferece isso daqui, gente. Quanto que custa esse protocolo aqui? R$ 37,00. Ele disse que adquiriu 2.000 desses pequenos kits para a prefeitura da cidade. Ele já teve mais de 500 pessoas contaminadas. E sabe quantas mortes, quantos óbitos ele teve em Porto Feliz? Zero. Então, você que é prefeito, você que é governador, você que é secretário de saúde, seja municipal, seja estadual, nós incentivamos, nós endossamos, preconizamos o tratamento antecipado dos primeiros sintomas da doença para salvar vidas. Sabe por quê, gente? Imagina que você é um bombeiro florestal. E daí alguém dá um sinal. Liga lá na central e diz, olha, gente, tem uma mata aqui que está com uma fumaça. Será que algum bombeiro vai dizer, não, deixa pegar fogo. Quando tiver o fogo avançado na mata, a gente vai apagar. Claro que não, gente. Logo que aparece o primeiro sinal de fumaça, tem que correr apagar. Assim nunca vai evoluir para as fases avançadas da doença. Agora, o sistema público de saúde tem condições de atender a isso que o senhor está dizendo aí, num primeiro momento, já correr, já ser atendido? O sistema de saúde tem condições para isso, Carlos Wieser? Então, felizmente tem. E eu acho que aqui onde que está todo o X da questão, e eu agradeço a pergunta. Porque fala-se muito que o sistema de saúde não tem leitos suficientes, que o sistema de saúde não tem UTI suficiente, não tem intensivistas, profissionais qualificados para atender o paciente, não tem respiradores suficientes. Gente, o que nós estamos orientando é que nós nunca nem vamos precisar dessas UTIs.
nunca nem vamos precisar desses respiradores, dos intensivistas, das pessoas mais qualificadas na área médica, mesmo porque o Brasil não dispõe de tanta mão de obra qualificada assim. Daí alguém vai dizer, mas Carlos, eu ouvi falar, teve uma publicação essa semana que saiu aí na mídia, que você falou que não teve nenhuma morte lá em Porto Feliz, mas de fato tiveram 3 óbitos. E de fato isso é procedente, gente. Tiveram 3 mortes. Daí você vai dizer, mas como que o secretário do Ministério da Saúde afirma que não teve morte e em seguida afirma que teve 3 casos? Então deixa eu explicar aqui, gente. Os 3 casos que evoluíram a óbito lá na cidade de Porto Feliz foram pessoas que não passaram pelo protocolo. Eles ficaram em casa, eles estavam seguindo a antiga orientação. E daí, finalmente, quando eles se dirigiram ao posto de saúde, a doença já estava numa fase de alta complexidade, precisaram, sim, ser internados, ficaram na UTI, foram entubados e o resultado foi esse, evoluiu ao óbito. Então, o senhor ficou em quarentena, Carlos? Especificamente a sua pergunta, temos postos de saúde suficientemente? Temos, gente. Uma cidadezinha pequena como Porto Feliz, 60 mil habitantes, tem 8 postos de saúde. E eu estive visitando a Santa Casa da cidade, atendimento normal, não tinha fila, não tinha aglomeração de pessoas, e isso nós podemos reproduzir em todos os municípios do país, especialmente esses que eu citei. 2.000 que não tem caso nenhum, 2.000 que tem contaminação, mas não teve morte, e mais 1.000 que teve 1, 2 ou 3 casos de óbito. Carlos, vários ouvintes perguntando o que existe nesse kit. Ótima pergunta. Então, aqui eu vou dizer uma coisa. Eu, como secretário, o nosso querido ministro Pazuello, o Ministério da Saúde, como se nós não prescrevemos nada. Essa não é a nossa missão. A nossa missão é nós darmos uma orientação técnica. E assim nós fazemos. Nós damos uma nota técnica de que a pessoa deve procurar o atendimento médico e somente o médico que vai diagnosticar, que vai avaliar, que vai testar e depois vai comprovar a doença, somente ele que tem a competência, a habilidade e até mesmo a missão de prescrever o remédio. Porque, efetivamente, gente, a medicina não é uma ciência exata. Se nós tivermos 100 pacientes, possivelmente vamos ter 100 diagnósticos distintos, 100 testes distintos e 100 prescrições distintas. Então, o que está acontecendo lá em Porto Feliz, o doutor Cássio Prado, ele orienta a sua equipe técnica. Eu estive também com a doutora Ana Paula e também com Valdirene, que é a secretária de saúde, e eles fazem, então, um pequeno ajuste. Mas, sendo que você me perguntou, eu vou dizer nesse que está aqui na minha mão. Inclusive, eu trouxe para casa. Ok? Ele tem aqui hidroxicloroquina, azitromicina, selecocime e tem metocloropramida. São 4 pequenos componentes que estão aqui e depois as dosagens vão depender da idade da pessoa, do histórico médico, vai depender da condição de saúde dele, vai depender se ele tem alguma comorbidade ou não. Ou seja, também não é uma receita única para toda a população. É por isso que nós temos que estar muito conscientes que o importante, gente, pode ter um elemento a mais, um componente a menos, mas o mais importante, de fato, é a pessoa ser atendida, testada e medicada logo no início, para que a doença não venha a evoluir. Agora, eu tenho que citar aqui também, e agradeço o tempo que a Bandeirante está me concedendo, que nós tínhamos uma questão ideológica. Desde o início do ano, quando nós começamos, então, a entender essa doença, porque de fato, é uma doença rara, nova, nós não tínhamos experiência nem como Brasil, nem como mundo, a China não teve, a Europa não teve, a Itália não teve, nós estamos aprendendo com ela. Pensava-se que a pessoa devia ficar em casa e não devia vir para o atendimento. A partir do momento em que nós começamos a entender um pouco mais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele identificou, através de estudos científicos internacionais, de que a cloroquina, hidroxicloroquina, podia ajudar muito no combate do Covid-19. E ele passou, então, a preconizar esse tratamento e indicando para
a comunidade científica média brasileira... Sem ser médico, o senhor não acha uma temeridade uma pessoa leiga receitar remédio, Carlos Wieser? Ótima pergunta, meu querido. Que bom que você perguntou. Sabe por quê? Quando você fala, e você certamente está já pensando que a pessoa que vier fazer uso da cloroquina ou hidroxicloroquina vai ter algum dano, vai ter algum tipo de arritmia, de taquicardia. Gente, esses remédios existem há 70 anos no mundo. Eles foram usados e são usados continuamente por populações gigantescas. Todo brasileiro que vai passar um tempo, vai trabalhar na Amazônia, ele toma regularmente. Meu filho, Charles Martins, passou 2 anos na África. Ele foi missionário da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. E sabe o que os rapazes, os jovens faziam lá toda semana? Tomava a sua dose da cloroquina. Passou 2 anos fazendo isso semanalmente. Agora eu pergunto para você, que dano essas pessoas, e são milhares... Sim, mas era específico para malária, né? Para lúpus, para outras doenças, não para o coronavírus, que o senhor mesmo disse, o mundo não conhecia. Então, aqui que nós temos que ter a clareza. Se a pessoa tem lúpus, ele toma hidroxicloroquina por décadas. E você conhece, eu conheço pacientes que têm lúpus, 10, 20, 30 anos, que tomam regularmente. Então, que mal vai causar para a pessoa, o que risco ele vai ter em tomar por 5 dias esse tratamento? Mas se a pessoa não tiver essas doenças para as quais é receitada a hidroxicloroquina, não tem nenhuma razão para ela vir a tomar. Agora, ela está tomando especificamente para aquela doença, não para o coronavírus. Então, conforme eu disse, eu não receito, eu não prescrevo. Mas sugere. Pazuello não prescreve, nem tampouco o presidente da República. Todas as decisões, todas as orientações técnicas que nós tomamos são baseadas e fundamentadas em experiências científicas comprovadas na comunidade internacional. Mas eu gostaria de citar que essa semana nós tivemos uma vitória muito grande no combate ao Covid-19. Sabe por quê? A questão de 15 dias, e aqui é importante a gente entender o cenário, a questão da 15 dias, teve uma revista internacionalmente, entre aspas, renomada, que publicou um artigo condenando o Brasil, o governo federal, por estar adotando a hidroxicloroquina e cloroquina como parte do tratamento do Covid-19. Ou seja, foi uma manifestação que ela fez formal na sua revista médica internacional, entre aspas, renomada, e que causou muito alarde no mundo científico internacional. Mas o que aconteceu essa semana, então? Essa semana, gente, a própria revista, ela teve que reconhecer que os dados que foram apresentados, que as fontes das informações na qual se basearam os estudos, não eram verídicas. E retirou-se, então, todo aquele artigo. E eu costumo dizer, gente, volto aqui no assunto que é importante, é relevante, que o presidente Jair Bolsonaro tem um versículo da Bíblia que ele usa com uma certa frequência. Se encontra em João 8,32, que diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se nós analisarmos a nossa recente história da mudança de ministros, foi exatamente esse descompasso entre uma orientação defendida pelo presidente da República e uma posição antagônica defendida pelo ministro da Saúde. Mas hoje, então, nós estamos num novo cenário, nós estamos num novo momento, e eu digo novamente, não sou eu que vai prescrever, não é nem o ministro da Saúde, é o médico. E nós temos hoje evidências milhares no mundo e no Brasil que prevêem e que demonstram e comprovam a eficácia desse tratamento, protegendo a população para evoluir para a fase 2, fase 3, fase 4. Carlos Wieser, pela minha última pergunta, o senhor em algum momento ficou em isolamento social? Fez a quarentena? Eu estou em quarentena desde o dia 20 de março, meu amigo. Eu tomo todas as medidas de precauções e digamos,
o meu trabalho é feito à distância, ele é feito através da tecnologia. Eu evito ao máximo estar em ambientes públicos e essas medidas eu acho que são fundamentais para preservar a vida. Eu apoio, eu defendo a abertura da economia. Eu acabei de citar, nós temos 2.000 municípios sem nenhuma pessoa contaminada. Por que eu vou fechar o comércio da cidade se não tem ninguém? Não tem razão. Depois tem mais 2.000 municípios que tem pessoas contaminadas, não teve nenhuma morte. Então nós temos que analisar região por região e tomar as medidas para a abertura da economia, porque essa era a guerra 2, lembra? A primeira é o Covid, a segunda é da economia, e o Brasil não pode parar. Bem, eu queria agradecer ao Carlos Wizard, que é secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, falou conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes no Jornal Gente. Obrigada, viu, Wizard, pela sua entrevista. Até uma próxima. Agradeço.